Aleluia. Glória a Deus. Viu como é as coisas? Você entrou aqui talvez pesado, né? E bastou esse período de louvor, você já está mais leve. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque um dia, lá naquela cruz, alguém levou todos os teus pecados. Todos. E te disse: deles eu não me lembro mais. Amém? Glória a Deus. Evangelista Jorge, vem aqui. Está conosco para trazer a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. E eu vejo que ele está acompanhado. E aí o Senhor mesmo apresenta o povo que está contigo. Tá bom? Fique à vontade. Vamos aplaudir. Amém? Sinta-se à vontade. Deixa Deus te usar. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Aquele que está de pé pode tomar os assentos. Louvo a Deus por esse honroso convite que chegou até nós através do meu amigo, meu irmão Levi. Ele nos chamou, né? Trabalhamos juntos. E ele falou: vai lá. Falei: Levi, você tem certeza? Aí, não, vai lá na igreja. Conversa com o pastor. Você vai lá nos trazer uma palavra. Falei: amém. Você tá... Conversa com o seu pastor. Aí ele conversou com o pastor falou: tudo certo. Falei: louco pro pastor falar não. O pastor falou: tudo certo. Eu falei: meu Deus. Mas agradeço a Deus pela vida do Levi, pela sua esposa, pelos seus filhos. Louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor José Carlos, é isso? É isso aí. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Deus abençoe esta igreja de Cristo. O Senhor não vem buscar placas e nem denominações. Ele veio buscar uma igreja, uma noiva. Aleluia. E nós somos noivas que estamos esperando o noivo vir nos buscar. Quantos estão ansiosos por esse dia? Aleluia. Eu louvo a Deus pela minha família que aqui está, né? Minha esposa que nunca me deixa sair sozinho, mas no bom sentido. Ela sempre me acompanha, ela sempre está ao meu lado. E é o que eu falo para ela: eu tenho prazer, quando ela sai para ministrar, eu tenho prazer de estar ao lado dela, de escutá-la, porque o Senhor usa a vida dela de uma forma sobrenatural, como o Senhor pode usar qualquer um aqui, né? E sábado mesmo ela estava ministrando a palavra do Senhor ali na igreja onde meu sogro é dirigente. E eu tive o prazer de estar ali acompanhando e escutando. Aí eu falo para os irmãos: tá aí é mais fácil do que tá aqui. Porque a responsabilidade é grande, porque afinal de contas nós estamos falando a noiva de Cristo e estamos falando de Jesus. Nada aqui é nosso e nada que eu falar aqui é novo. Não. Para aqueles que leem a palavra de Deus, nada que for falado, apresentado aqui é novo. Irmãos, chegou até nós o tema, é Marcos, é isso? Marcos, capítulo, eu marquei aqui,
Pronto. Restaurando o laço do poder do perdão. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Tema, falar sobre perdão, é falar sobre algo que recebemos, né? Afinal de contas, só estamos aqui porque um dia o Senhor nos perdoou e nos salvou. E Ele fez isso porque Ele quis fazer. Ele não fez isso porque olhou para nós e achou em nós mérito algum. Não, Ele não achou. Nós, sem Ele, estávamos perdidos, como ovelhas desgarradas. Estávamos. E o nosso destino, todos nós sabemos que era a perdição, o inferno. Mas Ele, com infinita misericórdia e graça, deixou o céu de glória e veio a este mundo para morrer no meu lugar e no seu lugar. Isto é maravilhoso, porque nenhum de nós, por mais bom que venhamos nos achar, teríamos coragem de entregar a vida por alguém. Paulo declara que, de repente, por uma pessoa que nós achamos boa, até vai, mas e por pessoas más? Porque o ser humano, depois do pecado, ele se tornou mal. O pecado nos corrompeu. O pecado não é algo qualquer. O pecado é a maior tragédia que aconteceu na terra. A maior tragédia não são as guerras. Não, isso é uma tragédia. Sim, mas a maior tragédia que aconteceu na terra foi o pecado. O pecado, quando o homem e a mulher pecaram contra Deus, todos nós, agora que pertencemos à raiz de Adão, somos pecadores. Romanos 3, 23 é um verso que eu sempre falo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, se nós olharmos para esse texto, só olharmos, todos pecaram, não tem mais jeito. Só que se nós lermos também Romanos 6 e 23, fala que o salário do pecado é a morte. Mas tem uma continuação nesse versículo que é a nossa vitória. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquilo que Ele fez por nós e faz por nós é maravilhoso. É a vida eterna. E nós só temos essa vida eterna porque Jesus deixou o céu de glória. Veio a este mundo para morrer por nós. E agora perdoar todos os nossos pecados. E agora, através do seu sacrifício vivo na cruz do Calvário, nós estamos justificados. E eu lembro os irmãos, não porque somos bonzinhos. É a misericórdia. Lamentações de Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmão, e ao sair de casa, terno, sou assembleano, mas não tem problema, como eu falei, não tem placa, não tem nada. Eu ia vir, sabe como sem terno, nada. Eu falei, meu Deus, é o jeito, não consigo. Aí eu falei, deixa eu seguir. Aí eu falei, vamos lá. E ao sair de casa, eu falando com a minha esposa, estudando um pouquinho, né, na correria do dia a dia, falei, amor, aonde está aquele texto que eu esqueci? Aí ela foi lá, procurou Lucas 7. E aí eu chegar aqui na igreja, ouvir os louvores que falaram comigo poderosamente. A moça aqui, a irmã, vai lá e cita sobre aquela mulher. E gente, só entende isso quem faz ideia do quanto foi perdoado.
Queridos, não foi qualquer coisa, não é qualquer perdão. Não é como se nós pisássemos no pé de alguém e pedíssemos desculpas. Não é como se nós fechássemos alguém no trânsito e pedíssemos desculpas. Não é qualquer perdão. A nossa culpa colocou Jesus na cruz. E ele na cruz do Calvário foi lá como ovelha muda para o matadouro, por mim e por você. E queridos, ao lembrar disso, ao entender o quão pecador eu só posso chegar diante desse Jesus e me humilhar. E o que essa mulher fez diante do mestre era porque ela reconheceu o quão pecador era ela. E aqui nesta noite, eu reconheço o quão pecador sou. E se nós só sairmos daqui reconhecendo o quão pecador somos, já basta. Mas entendendo o que Jesus fez por nós é maravilhoso. E um texto também que veio e eu estava lendo, né, e tentando tirar algumas lições, e eu vou ser rápido, apesar, eu não sei, me chamaram no celular. Qual o nome da irmã aqui? Eu vou lembrar o nome dela aqui, peraí. Como? Béa, como é que é? É isso aí, tá, irmãos? Muito gentil. Ela nos deu pelo menos umas 3 horas. Eu falei, não precisa de tudo isso, irmã. Fica tranquila, entendeu? Que fica em paz, brincadeira, irmã. Só para tirar o peso aqui, que senão. E aí ela falou um tempinho que nós temos, né? E aí eu vou tentar passar para os irmãos. Quem trouxe Bíblia e puder acompanhar, Mateus capítulo 18. Vou ser bem rápido, irmãos. Levi falou que ia pagar uma pizza para mim, então eu estou tranquilo. Eu já fui, vim de Mogi, voltei para Mogi e retornei de novo. Isso que é fácil. Vamos lá. Mateus capítulo 18, verso 23 em diante, rapidinho, passo a ler. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro,
como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Amém? Irmãos, essa parábola, ela só se encontra em Mateus. Só aqui. E antes da parábola, tem Pedro perguntando para Jesus, quantas vezes, né? E então Pedro, aproximando-se dele, disse: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Aí Pedro faz a pergunta: até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até... Tá aí o porém, né? Conforme eu falei no começo, falar sobre perdão não é fácil, porque antes de falar sobre algo, nós temos que viver. Antes de falar qualquer coisa, nós temos que viver. Porque se não vivermos, se torna incoerente. Se torna incoerente. A tua palavra não tem peso. Se não houver uma vida, não adianta nada. Se não houver exemplo, não adianta nada. Nós temos que lembrar que nós somos uma Bíblia aberta. Dizia um dos grandes teólogos pós-reforma, que nós somos a Bíblia aberta, e também nós pregamos sem abrir a Bíblia, com a nossa vida. Com a nossa vida. As pessoas precisam ver em nós exemplo. Imagina só eu falar aqui sobre perdão, e um dos meus filhos levanta aqui e fala para vocês: mas meu pai, eu cheguei nele tal dia e ele não me perdoou. Que crédito teria eu para falar? Nenhum. Como falar sobre algo sem vivê-lo? E Jesus nos ensinou isso. E eu tenho uma pergunta para os irmãos: perdão é um sentimento ou um mandamento? É um mandamento. Colossenses 3:13 fala que é para a gente suportar uns aos outros, amando. E isso não é fácil. Por quê, irmãos? Se nós olharmos um para o outro, todos nós temos defeito. Mas nós somos capazes de apontar o defeito do outro e não reconhecer o nosso. Muitas das vezes quando é nós que cometemos o erro, somos nós que erramos, para o nosso erro nós queremos graça. Mas quando é para outra pessoa que erra contra nós, nós queremos justiça. E não é a justiça de Deus, é a nossa justiça. Porque o grande detalhe é que nós nos achamos justos. Esse é o grande detalhe. Quem gosta aqui de ser comparado com um ladrão? Quem? Com uma prostituta? Um adúltero? Quem gosta? Quem? Mas se você analisar a Bíblia, Jesus, Ele salvou o ladrão da cruz. Ele salvou, perdoou os pecados daquela prostituta em João 8, né? Vai, não? Ele chegou diante daquela mulher no tanque e contou toda a sua história. Perdoou ela também, e a mulher virou uma missionária. Mas muitas das vezes ser comparado a essas pessoas é nos rebaixar. Porque nós temos um senso de justiça que não é igual ao de Deus. E para nós é graça, mas
para o irmão ou para o amigo é justiça. Agora, se você pedir justiça para essa pessoa segundo o teu coração, que é enganoso, meu querido. Mas se você, que é uma nova criatura, foi falado aqui, que agora ressuscitou com Cristo, que é Gálatas 2:20. Agora nós somos uma nova criatura, agora não vivo mais eu, Gálatas 2:20. Mas Cristo vive em... o que acontece? Como a nova criatura, nós temos o coração de Cristo. E se nós temos o coração de Cristo, nós vamos olhar para as pessoas como Cristo. Olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, que não teve como usurpação ser igual a Deus. E se nós tivermos esse sentimento, nós vamos olhar para as pessoas com graça, com compaixão, com misericórdia. Ao invés de não perdoar, nós vamos perdoar. Porque nós estamos aqui na terra para criar pontes, construir pontes e não abismos. Nós temos que trazer as pessoas, não separar as pessoas. Se não oferecemos perdão, nós estamos separando as pessoas. E o grande detalhe, às vezes nós não perdoamos porque achamos que somos bons demais. E o grande detalhe de tudo isso é não entender o que recebemos. É isso que está no texto. Agora, esse homem aqui, ele recebeu um perdão. E ele recebeu o perdão de uma dívida impagável. Impagável. O perdão que recebemos é uma dívida impagável. E agora nós, após receber, após se humilhar, olha bem o texto, ele se humilhou diante do seu Senhor, e o seu Senhor olhou para ele e teve misericórdia. Agora, depois de receber a misericórdia, eis que ele encontra um devedor. E qual seria a atitude dele? Qual seria a atitude que ele tinha que ter? A mesma. Mas qual atitude ele teve? A que nós temos. Nós esquecemos o que foi feito por nós. E como foi feito por nós. Nós esquecemos fácil, irmãos. E aí para perdoar é tão difícil. Para olhar com misericórdia é tão difícil. Para ter compaixão é tão difícil. Mas se nós temos um novo coração, como está lá em Ezequiel, perdoar vai ser fácil, porque o que habita em nós é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos impulsiona a perdoar. Por que você acha que é fácil perdoar? Quantos acham fácil perdoar aqui? Quantos acham fácil perdoar? Você perdoa. Mas o engraçado é que às vezes a gente perdoa, mas é assim: eu te perdoo, mas isso. É isso aí mesmo. A teologia do Chaves. Não, te perdoo, mas a próxima vez. É isso. Aí eu fico imaginando, eu ia falar bem isso mesmo, irmão. Eu fico imaginando o céu dando mais trabalho para Jesus. Sabe por quê? Porque todos nós somos salvos, não somos, em Cristo Jesus? É ou não? Mas se você não fala com o teu irmão, Jesus vai ter um trabalho a mais. Sabe por quê? Porque ele vai ter que fazer uma casinha para você e para o outro. E vai ter que falar para o outro: você não vai lá na casa do Ricardo. Ricardo é meu filho. Aí, Eduardo, você não vai na casa da Carol. Carol é minha filha. Você não vai lá. Por quê? Porque você não fala com ele, mas eu te salvei. Imagina só. Ia ser complicado, né? Ia ser difícil, não ia? Ele lá e eu cá. Não, querido. Não.
Jesus, após ressuscitar, o que ele fez? Pedro negou? Todo mundo já sabe isso aqui, irmãos. Na hora que ele ressuscita, o nome que ele menciona, cadê Pedro? Aleluia! Cadê? E ele vai diante, vai lá. E aí naquela pesca, naquele dia lá, não estava. De repente Jesus chega. E aí começa a fazer as perguntas. E pega aquele homem que o negou. Que estava tão distante, tão longe. Que falou que nunca o negaria. E aí ele olha Pedro. Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. E aí vai 3 vezes. Até que chega numa hora que Pedro, Senhor, tu sabes o quão miserável eu sou. O quão indigno, distante. Eu prometi, eu falei para ti, Senhor, que eu o acompanharia, que eu não negaria de forma alguma, mas eu neguei, e agora o que será de mim? Pedro, eu conto com você, vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei, Pedro. Agora, se você entender que tem o chamado de Deus, você vai seguir e vai perdoar também. Porque você recebeu o perdão. Nós recebemos o perdão. Queridos, está aqui minha família. E eu estou maravilhado. E tem mais um filho adotivo aqui, o Davi. Pensei que ele nem ia vir. Uma família que praticamente destruída há um tempo atrás. Só que Jesus foi lá e me deu mais uma nova oportunidade. E o que Ele colocou no coração da minha esposa foi perdoar. Perdoar. E no meu coração de perdoar. Sempre perdoando, irmãos. É 7 vezes, Senhor? Número máximo, Senhor, 70 vezes. E o engraçado é que nós fazemos essa oração de perdão. Já reparou? Mateus capítulo 6. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E agora? Isso foi Jesus ensinando a oração, não foi? Ele ensinou. E nós afirmamos quando oramos, não é isso? Agora fazemos isso? Assim é uma afirmação. Assim como nós falamos, irmãos. Muitas das vezes, essa foi a primeira oração que eu aprendi quando criança. E meu pai nem crente era. Nem crente era. Não tinha encontrado Jesus e me abandonou com 7 anos. Sumiu no mundo. Nunca mais vi. Com 7? Com 7 foi minha mãe. Meu pai, eu acho que eu tinha uns 5. Aí minha mãe foi lá e me abandonou com 7. Nenhum deles era um crente. Só que eles me abandonaram numa casa de crentes. E os planos de Deus não podem ser abalados, meus queridos.
Sabe qual é o grande detalhe? É que nós fazemos planos, e eu tô no texto, mas eu tenho que passar isso para vocês. Nós fazemos planos para algumas coisas, para receber algo. Só que Deus nos oferece algo melhor. Por exemplo, aqueles homens que levaram aquele paralítico diante do Senhor Jesus. Qual era o plano dele? A casa estava cheia, difícil entrar. Afinal de contas, quem está dando o sermão? O mestre. E todo mundo está ali, uns a receber a cura, outros para ouvir, ou outros só para saber quem é. Também estavam os fariseus. E aqueles 4 combinaram, e agora? Está tudo cheio, não tem como entrar. Aí vão lá, deram prejuízo para o dono da casa, né? Subiram. Não era esse telhado assim, tá, irmão? Você tá... Eis que de repente, diante de Jesus, desce um paralítico. E aí, Jesus olha com aquele olhar de misericórdia, de compaixão, e ele fala algo intrigante. Para mim, de repente, que fui lá com um propósito, se eu fosse um dos 4, perdoados estão os seus pecados. Eu vim aqui, destelhei, a casa estava cheia, eu caminhei, meu Deus, eu não sei de onde eles vieram, tanto tempo, tantas horas, agora para chegar diante do mestre eu vi, perdoados estão os seus pecados. Ele fica aí, eu não quero mais saber. Você analisar, pensa comigo, irmãos. O que eles queriam? O que eles queriam? A cura. Mas Deus oferece além do que pedimos e pensamos. Os propósitos deles não podem ser abalados. Perdoados estão os teus pecados. E aí, meu Deus, rapaz, perdoado. Que perdoado. Se você não entender a dimensão do seu pecado, o perdão para você é qualquer coisa. É qualquer coisa. Se você não entender o quão pecador você é, qualquer coisa. É algo qualquer. Se nós não reconhecemos isso, é algo qualquer. Perdoado. De repente, eu não estou dizendo que é isso. Mas o Senhor, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Vamos analisar. O inimigo pode curar? Pode? Pode? O inimigo pode curar? Pode ou não? Oi? Pode. Lógico que pode. O diabo tem poder, irmãos. Ele engana aí, vai enganar muitos. Ele tem poder. Engana até os próprios escolhidos. Engana. Agora perdoar pecados. Para que saibais que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado, paralítico, levanta e anda. Ele não só perdoou o pecado dele, ele não só restaurou a saúde dele ali para ele levantar, mas ele restaurou a saúde emocional. Agora aquele paralítico sai dali em pé, cheio de dignidade, louvando ao Senhor, porque o Senhor faz além do que pedimos e pensamos. E Ele fez isso por nós. Ele fez isso por mim e por você. E Ele quer de nós reconhecimento através do perdão para as outras pessoas. Nós só podemos oferecer aquilo que recebemos, irmãos. E nós recebemos o bem maior, que é o perdão dos nossos pecados. Irmãos, e se isso não for o bastante para você, eu não sei o que era o bastante. Um carro? Uma casa? Isso é o bastante? 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Queridos, uma casa. O que adianta você ter uma casa aqui, um bom carro aqui, e não tiver o perdão? Irmãos, lembra do rico Lázaro? Tinha tudo,
Mas aquele pobre é o rico, né? O Lázaro e o... que eu esqueci o texto. Não tem problema. E aí, um tinha tudo e o outro não tinha nada. E aí, de repente, um foi para o seio de Abraão e o outro céu. E esse que foi para o céu tinha aqui na terra tudo. E o outro estava mendigando. Queridos, esse que estava mendigando tinha bastante. As pessoas olham para nós muitas das vezes e acham que a salvação é pouca coisa, porque elas não tiveram encontro com Cristo. Mas quando elas tiveram encontro com Cristo através de nossas vidas, porque somos nós que vamos levar o Senhor até elas, somos nós, esse é o dever da igreja. Isso, pregar aqui, falar. As pessoas têm que ver em nós, têm que ver o Senhor refletir em nós, a face do Senhor Jesus Cristo. E quando elas verem em nós a face do Senhor, ver as nossas vidas, uma vida de misericórdia, compaixão, de piedade, e elas virem para Jesus, queridos, elas vão entender do que falamos, porque elas vão participar também. E eu vou contar um negocinho para vocês. Sabe aquela pessoa que te persegue no trabalho? Já vem o crente. Hoje, apesar que agora o crente está na moda, né? Na minha época não estava na moda, não. Brincadeira, irmão, não sou tão velho assim, não. Mas crente era meio... Tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim qual que é? É que parece que não é nada. Para eles não é nada, mas para nós é tudo. Para nós é tudo, porque nós encontramos o Senhor. Na verdade, eu costumo dizer que Ele nos encontrou, né? Porque muitas das vezes nós discutimos ou discursamos falando: na minha igreja, vou lá na frente, tá? Aceito Jesus. Ele que nos aceitou. Ele que teve misericórdia de nós. Que foi lá, através do Espírito Santo, nos convenceu do pecado e do juízo e nos impulsionou a ir lá na frente. E agora nós erguemos a mão, reconhecendo Ele como o único, suficiente Salvador. É o Senhor Jesus, é a misericórdia dEle. E aí, irmãos, já para caminhar para o final, as pessoas olham, vê essas coisas e não valorizam. E às vezes nós, que frequentamos a igreja, que viemos para os cultos, que participamos dos trabalhos, não valorizamos a salvação. E se não valorizamos, também nós não vamos fazer para as outras pessoas. Sim, porque para nós é qualquer coisa. Mas eu tenho certeza que para você o perdão não foi qualquer coisa. Para mim não foi. Para aquela mulher que foi falada aqui não foi. Não foi. Não foi e não é qualquer coisa. Queridos, eu gostaria de ler um texto rapidinho, mas voltando aqui, 6. Mateus capítulo 6, verso 14. É isso aí. Em diante, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Há uma condição aqui? Há uma condição?
Sim. E vocês falaram que é? Mandamento, não é? É mandamento. Perdoar é mandamento, irmãos. Não tem como um cristão ter uma vida com Deus sem perdoar. E o perdão é de qualquer jeito? É jogando na cara? Eu te perdoo porque eu sou bom demais, eu tenho que te liberar. Sabe? Eu sou top, então eu tenho que te perdoar. Não, você não é. Se porém não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Queridos, ao ler isso, eu falei, meu Deus. Porque, irmãos, é difícil. É difícil. Porque, analise, irmãos. Olhe para um pai de família. Ou uma mãe. Que de repente teve seu filho. Eu vou bem. Assassinado. Lembra-se que eu falei de ladrão, prostituta? Não foi isso que eu vou falar? Assassinado por um ladrão. E agora, esse ladrão está diante da mãe ou do pai. E esse ladrão chega nele e fala: a senhora ou o senhor me perdoa? Liberar perdão, irmãos, para quem tirou a nossa alegria, para quem nós julgamos que arruinou a nossa vida, que acabou conosco. Queridos, é esse perdão que eu estou falando. Lembra do que eu falei do pisar no pé? Esse é fácil, irmãos. Para o traidor, para aquele que te apunhalou pelas costas, para aquele que fala mal de você na tua frente, é para esse que a Bíblia fala que é para oferecer perdão. É para essa pessoa. Está disposto? Está disposta? Como fazer isso, irmãos? Como? Dizia um pastor meu que amar, eu vou falar de amor rapidinho, que tem a ver com perdão, lógico, porque senão amar não tem como. Ele fala, amar e beijar o cheirosinho, o filhinho, aquele lá que é tudo certinho, é fácil. É top. Parábola do filho pródigo. Ou vocês acham que o filho, aquele que saiu de casa, voltou para casa como? Top, né? Ele voltou para casa limpinho, né? Afinal de contas, ele gastou todo o seu dinheiro comprando roupa nova. Ele voltou para casa. Esse que queria a morte do pai, porque foi isso que ele desejou na hora que pediu a herança. Foi, viveu dissolutamente, agora volta para casa do pai. E o pai está como? O pai está como? O pai está preocupado, ele voltou, estava morto. Estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas reviveu, vamos embora, vamos fazer festa. Agora aquele que está dentro de casa, que é isso, tem a ver com os fariseus, irmãos, por isso que eu falei da justiça segundo o nosso coração, porque muitas das vezes nós temos o comportamento dos fariseus e não entendemos. Mas se nós temos um novo coração, e eu creio que nós temos, nós vamos perdoar. Aí o pai não vai precisar falar para nós. Quando o filho mais velho vem, esse teu filho aí, o pai não vai precisar falar para nós, esse teu irmão. Ele não vai precisar lembrar.
Esse teu irmão, ele não vai precisar lembrar não, você mesmo sabe, vai saber que ele é teu irmão, apesar de tudo que ele fez. Agora ele voltou para casa e você vai recebê-lo muito bem, você vai perdoar, não se importa o que ele cometeu, não importa o que foi feito, você vai perdoar, porque você tem um novo coração, e você vai entender que recebeu muito mais de Cristo. E nós vamos perdoar por gratidão. Gratidão a Deus. Irmãos, se nós não imaginarmos, não pensarmos o que recebemos do Senhor, nós nunca vamos fazer. Nós nunca vamos perdoar. Você é grato ao Senhor? Nós somos gratos ao Senhor? Então tá tranquilo. Então tudo que eu falei aqui tá fácil para nós, tá ou não? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Amanhã, se alguém... Quem anda de carro aqui, trânsito? Tranquilo? Fechou você, tá tudo em paz. Tá tranquilo, né? Amanhã o patrão olhou torto, tá tudo em paz. A mãe falou um pouquinho alto, tá tudo em paz. A esposa não cumprimentou direito, tá tudo em paz. O marido não levou flores, tá tudo em paz. Queridos, é o nosso cotidiano, é o dia a dia. E nós nos importamos com isso. Nós deixamos de falar com a pessoa. E sabe o que é engraçado? A gente às vezes deseja até que aquela pessoa já fez isso aqui. Quando acontece alguma coisa mal com a pessoa que não está falando com você ou te fez algo ruim, tá vendo? Deus é justo. Já estou terminando, irmão. É ou não é? E ainda joga nas costas de Jesus ou de Deus. Tá vendo? Deus é justo. Eu vou contar um negocinho para vocês. Deus é justo mesmo. Ele é justo. Só que Ele não jogou nas nossas costas. Ele jogou nas costas do Filho dele. A justiça de Deus foi derramada em Jesus. Foi dele que foi derramada a justiça de Deus. No próprio Jesus. Por isso que Jesus foi para o matadouro, foi para aquela cruz, para que estivéssemos aqui nesta noite. Imagine só o Deus justo que você está falando colocasse a justiça dele em cima de mim ou de você. Como é que seria? O que seria de nós? Ah, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse Jesus. Falar pro pai, ó, quem é? Por quem? Pelo Jorge? Eu vou. E sabe o que é o engraçado? Ele não falou assim, ele não merece não, mas eu vou. Ele veio, morreu no meu lugar e no seu lugar, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é grandioso, irmãos. Sendo nós ainda pecadores, Jesus veio e morreu em nosso lugar. A justiça dele foi colocada em Jesus e ele pagou um alto preço por nós. E agora nós temos livre acesso para agradecê-lo e viver uma vida para glorificar e exaltá-lo, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque Ele fez por nós o que ninguém ousaria fazer. E agora nós somos livres, porque o Senhor nos alcançou, a Sua graça nos alcançou, nos redimiu. E agora nós somos perdoados e justificados. Glória a Jesus. Termina. Vocês acham que eu não vou voltar para o texto para encerrar? Vou aqui, ó. Agora nós vamos fazer segundo esse homem aqui não. Você vai encontrar aquele que te deve. E você vai oferecer para ele o quê?
O que nós vamos oferecer? Perdão. Amém? Amém? Então é isso, irmãos. Nada muito novo. Nada do que vocês não saibam. Qualquer coisa vocês reclamem com Levi. Tá bom? Tá? Fique em paz. É assim, eu acho que eu fui claro com os irmãos, mas a palavra não é minha, ela é de Deus. E eu só procurei ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Saia com esta palavra, entendendo o que você recebeu é maior e melhor. Só que você deve oferecer ao seu irmão também. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa oportunidade.